Ela só queria ajudar um homem ferido na beira da estrada. Não sabia que era o capitão degolador mais temido da fronteira e que ele a trataria como tesouro depois disso. O sol forte já castigava a fronteira, e a poeira que subia da estrada grudava nos pés descalços de Inácia Flores. 21 anos de vida simples, passados entre o sítio humilde e a lida com a terra, fizeram dela uma prenda de pouca prosa e muito trabalho. Mas a guerra, que parecia um bicho solto pelos pampas, era a única coisa que lhe tirava o sono. Os farrapos, os imperiais, os degoladores que falavam nas rodas de chimarrão. Inácia tinha pavor de tudo que cheirava a farda e sangue. Naquele dia, a cesta de mantimentos pesava no braço, enquanto ela voltava da venda na cidade. O caminho era longo e a mente dela vagava nas preocupações de sempre. A roça, os pais, a paz que parecia tão longe. Foi então que o cavalo, um pingo escuro e robusto, apareceu caído à bebeira da estrada, sem vida, e logo adiante um vulto de homem estendido, imóvel. O coração de Inácia deu um salto, um soldado, ferido. A cor fugiu do rosto miúdo. O sangue, um rastro escuro na terra batida, fez o estômago dela revirar. O pavor, que ela conhecia tão bem, gelou suas pernas. A primeira vontade foi correr, sumir, fingir que não tinha visto nada. Homens armados só traziam desgraça. Mas a imagem daquele corpo, tão quieto, tão desamparado, tocou algo mais fundo que o medo. Uma pontada de pena, uma caridade que não cabia na sua pouca idade, mas que era grande no seu peito. Lutando contra o tremor nas mãos, Inácia deixou a cesta no chão e se aproximou devagar. O homem era grande, forte, e suas roupas, embora rasgadas, pareciam de um militar. Ele respirava com dificuldade, um gemido fraco escapando dos lábios. O ferimento na coxa era feio e o sangue manchava a terra. Inácia se ajoelhou, a boca seca. Não podia deixá-lo ali, à mercê dos bichos ou de outros homens piores. Com uma força que não sabia ter, a prenda tentou movê-lo. Era pesado, um fardo de carne e osso. O suor escorria pelo rosto dela, enquanto pouco a pouco ela o arrastava para longe da estrada. O galpão velho da família, que ficava um pouco afastado do sítio principal, era o único lugar seguro para esconder um segredo tão grande. Ali, ninguém o encontraria por um tempo. Levou um bocado de tempo e todo o esforço que Inácia possuía. Quando finalmente conseguiu colocá-lo no chão empoeirado do galpão, a moça estava exausta, a respiração presa, o corpo dolorido. Ela buscou um pano velho e um pouco de água, limpando o rosto sujo do desconhecido. Os traços eram duros, marcados, mas agora, na inconsciência, ele parecia apenas um homem ferido, não um soldado temível. Enquanto limpava a ferida, o homem abriu os olhos por um instante, um olhar pesado, meio sem foco, que encontrou o de Inácia. Ele tentou falar, a voz rouca, quase um sussurro. Telmo. Ele balbuciou, tossindo. Telmo, um capitão qualquer aí da fronteira. Depois, os olhos se fecharam novamente e ele voltou para a escuridão. Inácia não sabia o que pensar. Um capitão? O medo voltou, mas a caridade já tinha fincado raiz. Ela mal imaginava que aquele homem que agora dormia um sono pesado e dolorido era o temido capitão farrapo Telmo Farias, o degolador, que assombrava as conversas nas estâncias, e que, ao salvá-lo, ela estava atando seu destino ao dele de uma forma que jamais poderia prever. A cada passo que Inácia dava em direção ao galpão, o coração parecia saltar no peito. Era um segredo pesado demais para seus ombros magros, um fardo que ela carregava sozinha, longe dos olhos atentos de seus pais. O capitão ferido, Telmo, jazia ali. Um homem grande demais para o espaço pequeno, e a cada dia o pavor de ser descoberta crescia. Ela sabia que a presença de um farrapo, ainda mais um ferido, podia trazer a desgraça para toda a família. Mas a imagem dele, tão vulnerável,
tão longe da figura temível que a palavra soldado evocava. Aprendia ali. Com a delicadeza de quem maneja um passarinho ferido, Inácia trocava os panos sujos de sangue, limpava a ferida da perna e umedecia os lábios secos do homem. Ele ainda estava fraco, a maior parte do tempo adormecido ou num torpor de dor. Mas havia momentos, flashes rápidos, em que seus olhos pesados se abriam, fitando-a. Naqueles segundos, Telmo não era o capitão qualquer da fronteira, mas um homem que recebia um carinho que há muito não sentia. Sua vida era feita de ordem, de guerra, de decisões rápidas e brutais. O calor suave das mãos de Inácia, o cheiro de ervas que ela usava para curá-lo, eram estranhos e ao mesmo tempo um alívio para sua alma cansada. Ele sentia, mesmo sem entender, que algo nele, algo duro e antigo, começava a ceder diante daquela ternura inesperada. A cada toque, Inácia se via presa num turbilhão de sentimentos. A culpa era um espinho. Estaria ela ajudando um monstro? A guerra tinha histórias demais de crueldade, de homens que matavam sem dó. E se Telmo fosse um desses? O apelido que tanto se ouvia, degolador, ecoava em sua mente, embora ela não tivesse como saber se era o dele. O medo do desconhecido, do que aquele homem poderia ter feito, misturava-se com a estranha sensação de que não podia deixá-lo morrer. O rosto dele, agora um pouco mais limpo, mostrava traços duros, mas o sofrimento ali era tão real quanto o dos bichos feridos que ela já havia cuidado. Inácia, minha filha, aonde andas com tanta pressa? A voz de sua mãe, Dona Maria, soou perto demais da porta do galpão um dia, enquanto Inácia se apressava em levar um pouco de caldo ralo para o capitão. A prenda gelou. É que eu fui ver as galinhas, mãe. Uma delas botou fora do ninho. Inventou, a voz quase falhando. Dona Maria, uma mulher de poucas palavras, mas de olhar arguto, fitou a filha, uma ruga de desconfiança na testa. Pois vá mais devagar, menina, e não te demores por essas bandas. O aviso, suave mas firme, fez o coração de Inácia bater descompassado. Ela sabia que os pais, por mais que confiassem nela, não eram tolos. Dentro do galpão, Telmo, que parecia dormir, havia escutado a conversa. Mesmo na névoa da dor, a voz da mulher mais velha e a resposta apressada de Inácia não lhe passaram despercebidas. Ele era um homem de guerra, acostumado a decifrar sons e intenções. Sabia que aquela moça estava correndo um risco tremendo por ele. A delicadeza dela, que o tocava tão fundo, era também uma fonte de perigo para ela mesma. Um soldado ferido, especialmente um farrapo, era uma ameaça para qualquer casa de fronteira. Telmo sentiu um nó na garganta. Ele, que nunca se importara com ninguém além de seus homens e a causa, agora sentia um peso, uma responsabilidade nova. Aquela prenda simples que o salvara precisava ser protegida. Mas como, se a guerra era tudo o que ele conhecia? O sol já entrava pelas frestas do galpão, desenhando listras claras na terra batida, quando Telmo finalmente abriu os olhos de verdade. Não era mais aquele torpor de dor e inconsciência. Era a luz clara de um novo dia e a presença silenciosa de Inácia, sentada num toco de madeira, costurando um remendo num pano velho. Ele a observou por um tempo sem que ela percebesse. As mãos pequenas, acostumadas ao trabalho, moviam-se com uma delicadeza que contrastava com a dureza de sua própria vida. Um calor estranho se espalhou pelo peito do capitão. Nunca ninguém, em seus 36 anos de guerra e solidão, o havia olhado com tanta caridade, com tanto cuidado. Inácia sentiu o olhar pesado sobre si. Levantou a cabeça devagar e seus olhos encontraram os dele. O coração, que já vivia em sobressalto, deu um pulo. Ele estava acordado, lúcido. O homem que antes parecia um fardo inanimado, agora era um capitão, com um olhar que parecia ver através de seus medos. Um arrepio correu pela espinha da prenda. — Está melhor, capitão? Ela perguntou.
a voz quase um sussurro. Tentou soar firme, mas o medo de homens armados, mesmo um ferido, ainda era um nó em sua garganta. Telmo tentou se mover, um gemido escapando. "Melhor do que mereço, prenda", ele respondeu, a voz rouca, mas com uma força que ela não esperava. Ele a fitou, e por um segundo, Inácia sentiu-se completamente exposta. "Você me salvou, sem saber quem eu era." Ela abaixou os olhos, as bochechas coradas. A pergunta sobre a guerra, sobre o que ele fazia, sobre os boatos que chegavam, queimava em sua língua. Mas o pavor a silenciou. Não queria ouvir, não queria saber se aquele homem que ela cuidava com tanto esmero era um dos que causavam tanto sofrimento. Telmo pareceu entender seu silêncio. Ele tossiu e a expressão em seu rosto se endureceu, o olhar ganhando uma autoridade que Inácia reconheceu de imediato, mesmo sem nunca ter visto um capitão em ação. "Prenda, Inácia", ele começou, e o nome dela em sua voz soou diferente, quase um comando. "Você me ajudou e com isso me atou a uma dívida, mas também se colocou em perigo. Minha presença aqui, um farrapo ferido, é um risco para sua família. Para você." Inácia o olhou, a boca seca. Ele tinha razão. O medo que ela sentia era real. "A guerra não escolhe lugar para chegar." Telmo continuou, sua voz baixa, mas firme. "Se os caramurus descobrirem que me deu abrigo, ou mesmo meus próprios homens, se souberem que andei por essas paragens, não será bom para vocês. Eu não posso permitir." Ele fez uma pausa e o olhar intenso dele aprendeu. "Você vem comigo, para a estância onde minhas tropas ficam. Lá eu posso garantir sua segurança. Ninguém vai tocar num fio de cabelo seu. Será minha protegida." A proposta caiu como uma pedra no peito de Inácia. Ir com ele? Para uma estância cheia de soldados? O mundo dela? O pequeno sítio? A paz simples? Tudo seria deixado para trás. Mas a ideia de ficar ali, com o perigo rondando, também a aterrorizava. E no fundo, por mais que tentasse negar, havia uma estranha segurança no olhar daquele homem. Uma força que, paradoxalmente, a atraía e a assustava. "Mas meus pais..." Inácia conseguiu balbuciar, a voz embargada. Telmo acenou com a cabeça. "Seus pais estarão seguros aqui, e eu darei minha palavra de que você estará bem. Capitão Telmo Farias não quebra promessas." Havia um tom de finalidade em sua voz que não admitia discussão. Era uma ordem, mas disfarçada de proteção. Ele queria mantê-la perto, mimá-la com segurança. Inácia sentiu um nó na garganta. As lágrimas ameaçavam vir. Deixar o lar era um corte profundo, mas aquele capitão, com seu olhar pesado e sua promessa de proteção, parecia ser a única saída. Ela sentia que, de alguma forma, ele a havia escolhido e que resistir era inútil. E, no fundo, a ideia de estar sob a proteção dele, longe do perigo iminente em seu sítio, começava a parecer um porto seguro. Com o coração apertado, ela foi até a pequena casa, onde seus pais a esperavam. Dona Maria e seu pai, seu João, ouviram a história com rostos preocupados. O capitão Telmo, um farrapo, havia pedido para levar Inácia para a estância sob sua proteção, garantindo que seria mais seguro para ela e para eles. Dona Maria abraçou a filha com força, os olhos marejados. Seu João, um homem do campo, duro mas justo, olhou para a filha, depois para o galpão. Ele sabia que a guerra era um rio que arrastava tudo. "Se o capitão deu a palavra, Inácia, então vá", disse ele, a voz rouca. "Que Deus te acompanhe." Inácia subiu no cavalo que Telmo havia conseguido, um pingo forte, emprestado de um agregado. Olhou para trás, para o sítio que era seu mundo, para os pais que ficavam. Sentiu um misto de tristeza, medo e uma curiosidade estranha. Ela estava partindo, ligada a um homem que mal conhecia, mas que prometera protegê-la. Mal sabia que, ao aceitar, estava entrando num mundo que mudaria para sempre a prenda simples dos Pampas.
A poeira levantada pelas patas dos cavalos e pelas botas dos homens cobria o ar da estância. Inácia apertou os lábios, o coração batendo forte no peito. O sítio humilde, onde a vida seguia o ritmo do sol e da terra, agora parecia uma lembrança distante. Ali, em Uruguaiana, a estância era um formigueiro. Homens passavam apressados, com armas na cintura, o cheiro de couro, suor e fumaça de charque invadia tudo. Cavalos relinchavam nos potreiros e o barulho de ferramentas nos galpões era constante. Era um mundo grande demais, barulhento demais, e Inácia sentia-se um grão de areia ali no meio. Telmo, que no galpão parecia um homem ferido qualquer, agora era outro. Ele se movia com a segurança de quem manda, a cabeça erguida, o olhar firme. Os homens da estância, peões e soldados, o cumprimentavam com respeito, um respeito que beirava o temor. Inácia sentiu um arrepio. Aquele era o capitão. Não o homem que ela cuidara, mas o líder temido. A frieza que ela havia intuído antes estava ali, clara em seus gestos e em seu jeito de falar, curto e direto. Ele a levou até uma casinha mais afastada da casa grande, um lugar simples, mas arrumado. Aqui você vai ficar, disse ele, a voz grave, sem o tom suave que usara em seu sítio. Ninguém vai incomodar você. É minha protegida. A palavra protegida soou estranha. Ela viu os olhares curiosos dos poucos agregados que passavam, o cochicho entre as mulheres da cozinha, uma prenda desconhecida, trazida pelo capitão Telmo, sem explicação. Inácia sentiu o rosto esquentar. Ela era um peixe fora d'água, deslocada, sem saber onde pisar. O medo de antes, o medo dos soldados, voltou a apertar seu peito. Agora, ela estava rodeada por eles. Os dias que se seguiram foram de uma estranha mistura de alívio e pavor. Telmo raramente se aproximava, sempre ocupado com os afazeres da estância, com os relatórios e os preparativos de guerra. Mas Inácia sentia seus olhos. De longe, discreto, ele a observava. Quando ela tentava ajudar nas tarefas mais simples, como varrer o pátio ou estender roupas, notava que algum peão ou moça da cozinha vinha, como quem não quer nada, e acabava o trabalho por ela. Uma vez, ela tentou carregar um balde pesado de água, e um capataz, um homem grande e silencioso, tirou o balde de suas mãos com uma rapidez que a assustou. O capitão disse para a prenda não pegar peso. Ele grunhiu, sem olhá-la nos olhos. Inácia sentiu um misto de raiva e confusão. Ela estava acostumada ao trabalho, à lida dura do campo. Ser tratada como uma boneca, uma coisa frágil, era estranho. E as conversas? As conversas. Sentada perto da cozinha, ela ouvia os homens falarem da guerra, dos embates, dos inimigos. As palavras farrapo, imperial, degola eram ditas com uma naturalidade que a fazia tremer. Ela tentava não ouvir, mas as histórias se infiltravam em seus pensamentos, reacendendo a culpa. O homem que a protegia, o capitão, era parte de tudo aquilo. À noite de sua janela, Inácia via a luz da casa grande, onde Telmo passava horas. Às vezes, ele saía para inspecionar os cavalos, e seu vulto passava perto da casinha dela. Ela o observava, escondida atrás da cortina, sentindo um frio na barriga. Ele era o mesmo homem ferido que ela salvara, mas também o temido capitão. E mesmo sem entender, ela sentia que, por trás daquela frieza e daquele poder, havia um cuidado, um zelo que aprendia a ele de um jeito que ela não conseguia explicar. Era como se ele a tivesse amarrado a si, não com correntes, mas com um olhar protetor que a seguia em cada canto da estância. Os dias na estância, para Inácia, eram como um fandango sem música, onde ela não encontrava o ritmo. Acostumada à lida pesada do sítio, ao cheiro de terra molhada e ao silêncio só quebrado pelo canto dos pássaros, ali era tudo diferente.
O movimento constante, as vozes altas dos homens, o cheiro forte de gado e de fumaça a deixavam atordoada. Ela tentava ajudar para não se sentir um fardo, mas suas mãos, tão hábeis com a enxada, pareciam desajeitadas com os panos molhados na lavanderia ou com as panelas pesadas da cozinha. Uma tarde, ao tentar varrer o pátio, esbarrou num balde, derramando água suja no chão de terra. Um peão mais velho, de olhos cansados, apenas balançou a cabeça, tirou a vassoura das mãos dela e terminou o serviço. "Não se apoquente, prenda", disse a voz grossa. "O capitão não gosta que a senhora se esforce assim." Inácia sentiu o rosto esquentar de vergonha e, ao mesmo tempo, uma pontada de irritação. Nunca fora tratada como uma flor delicada, incapaz de carregar um balde ou varrer um chão. Em seu sítio, ela era a força, o braço que ajudava os pais. Ali era uma protegida, quase uma visita indesejada. Mas o capitão Telmo era firme. Seus olhares, mesmo distantes, pareciam ordenar que ninguém a deixasse fazer trabalho pesado. Certa vez, quando tentou descascar batatas para a janta, uma das mulheres da cozinha, Dona Laura, uma morena forte de riso fácil, tomou a faca de suas mãos. Telmo disse que a prenda Inácia não tem de se preocupar com a cozinha, que é para ela descansar. A proibição velada, o cuidado excessivo, a confundiam. Ela via Telmo distante, dando ordens com a voz grave e o olhar penetrante, e sentia o poder que ele exercia. Era o mesmo homem que ela salvara, mas também o comandante que todos na estância respeitavam e, de alguma forma, temiam. A mistura de fascínio e medo que ele lhe causava era um nó apertado no peito de Inácia. Ele a protegia, sim, mas com um controle que ela não entendia e que a fazia sentir-se presa. O capitão, por sua vez, observava a prenda com um brilho nos olhos que ninguém via. Ele se esforçava para parecer duro e distante, para não demonstrar o quanto a presença dela o afetava. Não se achava digno de afeto, mas a teimosia dela em ajudar, em se sentir útil, mexia com algo profundo nele. Nos serões, Inácia ouvia as conversas dos peões e soldados. Sentada um pouco afastada, fingia bordar, mas seus ouvidos estavam atentos. Eles falavam do capitão Farias, com uma voz cheia de respeito e admiração. "O homem tem pulso firme", dizia um. "Corajoso, não teme nada", completava outro. "Na batalha é como um leão." As palavras bravura e liderança eram ditas com orgulho, mas havia sempre um tom mais baixo, um silêncio breve antes de algumas frases que a intrigava. Que tipo de bravura era essa? Que tipo de líder era ele que inspirava tanto respeito e uma ponta de receio? O nome degolador não era dito abertamente, mas Inácia sentia que havia algo por trás daquele silêncio. Um dia, a notícia chegou como um raio. Um grupo de imperiais, os Caramurus, havia sido avistado não muito longe da estância, perto de uma pequena fazenda vizinha. O alvoroço tomou conta do lugar. As mulheres se apressavam. Os homens, antes relaxados, agora corriam para pegar suas armas. Telmo, que estava conversando com o capataz, mudou de rosto num instante. O homem que Inácia vira ferido, o capitão que a protegia, desapareceu. Em seu lugar, surgiu um guerreiro de semblante de pedra, o olhar de aço, a voz um trovão que cortava o ar. "Homens, preparem-se, não vamos deixar que avancem." A cena aterrorizou Inácia. O medo antigo, aquele que a fazia tremer só de ouvir a palavra soldado, voltou com força total. Ela viu Telmo montar seu cavalo escuro, a espada reluzindo na cintura, e liderar os homens para fora da estância. A frieza e a implacabilidade em seu rosto eram assustadoras. Não havia um pingo de ternura ali, apenas a dureza da guerra. Inácia sentiu o estômago revirar. Quem era aquele homem, afinal? O que ele era capaz de fazer? Ela havia salvado um ferido, cuidara dele com carinho,
Mas agora, vendo-o partir para a batalha com aquele olhar de predador, a dúvida e a culpa voltaram a corroê-la. Teria ela salvado um monstro, um homem capaz de toda a crueldade que se contava da guerra? A estância ficou silenciosa, tensa, sob a sombra da incerteza, e Inácia, em sua casinha, sentiu-se mais sozinha e amedrontada do que nunca. A estância acordou num alvoroço naquele dia. Telmo, o capitão, havia recebido um chamado urgente e partira antes mesmo do sol nascer, levando consigo alguns de seus homens. A ausência dele deixou um vazio pesado no ar, e Inácia sentiu-o mais do que imaginava. Sem o olhar distante, mas protetor do capitão, a estância parecia maior e mais perigosa. Ela se sentia como um passarinho sem ninho, vulnerável ao vento frio da guerra que soprava cada vez mais perto. O medo antigo, aquele que a fazia tremer só de ouvir um cavalo se aproximando, voltou a apertar seu peito. Tentando ocupar a mente, Inácia se sentou perto da cozinha, onde as mulheres limpavam legumes e trocavam conversas. Pensou em costurar, mas os dedos não encontravam o ritmo. Seus ouvidos, porém, estavam mais atentos do que nunca. Sem a presença imponente de Telmo, as línguas se soltavam um pouco mais, e os sussurros sobre a guerra, antes contidos, agora pareciam se espalhar pelo ambiente. "O capitão é um bicho no campo de batalha, não é?" disse uma moça mais jovem, com um brilho de admiração e receio nos olhos, enquanto limpava uma batata. "Dizem que não tem medo de nada." Dona Laura, a cozinheira-chefe, uma mulher mais velha e de feições duras, mas de coração bom, balançou a cabeça. "Medo ele não tem, isso é certo. Mas o que ele faz em nome da causa? Ah, isso é de arrepiar o pelo." Ela fez uma pausa e Inácia sentiu o coração acelerar. Sentiu que algo importante estava prestes a ser dito. "Lembro de uma vez", continuou Dona Laura baixando a voz, "lá pelas bandas de Alegrete. Os caramurus tinham pego uns farrapos e o capitão Telmo foi resgatar. Voltou com os nossos. Sim, mas os inimigos, nem para enterrar sobrou." Ela fez o sinal da cruz. "Dizem que ele é rápido como o raio, certeiro como a morte. Não poupa ninguém que cruze seu caminho." Inácia sentiu um calafrio. Os farrapos, os imperiais, a guerra. Era tudo tão distante antes, mas agora sentia que estava no centro de um furacão. Tentou se concentrar no bordado, mas a agulha tremia em seus dedos. Um peão que entrava na cozinha para pegar água ouviu parte da conversa e se intrometeu. A voz mais baixa, quase um cochicho. "Não é à toa que o chamam de degolador, Dona Laura. Dizem que quando ele chega não tem choro nem vela. É papum." A palavra, o apelido, degolador. Inácia sentiu o sangue gelar nas veias. O bordado escorregou de suas mãos, caindo no chão sem que ela percebesse. Aquele apelido que ela ouvira nas rodas de chimarrão, nas conversas amedrontadas dos vizinhos, agora tinha um rosto. O rosto do homem que ela salvara, que ela cuidara, que agora a protegia. Telmo, o capitão. Uma onda de náusea a invadiu. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela havia ajudado um homem que tirava vidas com tal frieza? Um monstro, como diziam as histórias. As mãos que ela usara para limpar suas feridas, para lhe dar de beber, haviam tocado as mãos de alguém capaz de tamanha crueldade. A culpa, que antes era um espinho, agora virou uma adaga afiada cravada em seu peito. Ela se sentiu enganada, traída. Telmo havia dito um capitão qualquer aí da fronteira, não o degolador. Ele havia escondido a verdade, a parte mais sombria de sua fama. As vozes na cozinha se tornaram um zumbido distante. Inácia se levantou, o corpo trêmulo, e saiu da cozinha sem dizer uma palavra. Precisava de ar, de silêncio, para tentar entender. O capitão Telmo Farias, o homem que lhe oferecera proteção, o homem que, de alguma forma estranha, começava a despertar sentimentos nela, era o mesmo degolador. O medo dela se misturou com uma mágoa profunda.
Quem ele realmente era? O homem ferido e vulnerável que ela salvara? Ou o guerreiro frio e implacável que as histórias pintavam? Inácia sentiu-se perdida, sem saber em quem confiar, nem mesmo em seu próprio coração. O ranger dos portões da estância anunciou o retorno do capitão. Inácia sentiu um calafrio na espinha. Mal o sol se punha, Telmo Farias apareceu no pátio, a cavalo, acompanhado por seus homens. O cansaço pesava em seus ombros largos e a poeira da estrada cobria-lhe as roupas de campanha. Mas, mesmo exausto, havia uma dureza em seu olhar que a prenda agora conhecia bem. Ela o observou da janela de sua casinha, o coração batendo descompassado. O degolador havia voltado. Quando Telmo desceu do cavalo, seus olhos pesados de cansaço cruzaram os de Inácia por um breve segundo. Havia uma expectativa ali, um traço de algo que ela não sabia nomear, mas que a fez desviar o olhar. A alegria que ele esperava ver, o alívio pelo seu retorno, não estava ali. Em vez disso, Inácia sentia uma pontada de mágoa, de traição. Mais tarde, enquanto ele passava perto de sua porta, a prenda não conseguiu se conter. "Capitão", ela disse, a voz mais fria do que pretendia. "A guerra é mesmo um bicho sem alma, não é?" Telmo parou, virou-se para ela, o senho franzido. "É, prenda. É um bicho que devora tudo." Ele esperou, os olhos procurando algo no dela. Aquele brilho de ternura, de admiração que vira no galpão, estava ausente. Ela o olhava com uma distância que o atingiu em cheio. "Aconteceu algo por aqui na minha ausência." Inácia apertou os lábios. Só as conversas de sempre, de como a guerra muda os homens, de como alguns se tornam duros demais. Ela não ousou dizer o apelido, mas a intenção estava clara em seu olhar. O rosto de Telmo se fechou. Ele entendera. A sombra do seu passado, de sua fama, finalmente a havia alcançado. A guerra não permite delicadeza, prenda. Há coisas que precisam ser feitas para que outros vivam. Sua voz era grave, sem justificativa, sem pedido de desculpas. Apenas a verdade nua de um guerreiro. Depois, sem mais uma palavra, ele seguiu seu caminho, deixando Inácia sozinha com o peso de sua própria desconfiança. Ele sentia a picada da frieza dela, uma dor inesperada no peito, acostumado à dureza. Na manhã seguinte, a estância recebeu um visitante inesperado. Um homem de meia idade, bem vestido para um tropeiro, mas com as roupas gastas pela viagem, chegou pedindo abrigo. Apresentou-se como Cassiano Luz, tropeiro de gado, vindo de longe e que buscava um lugar para descansar antes de seguir viagem. Havia algo nele que chamou a atenção de Inácia. Seu sorriso era fácil, o jeito de falar macio e agradável. Mas, por trás dos olhos brilhantes, Inácia percebeu um lampejo de algo mais, uma sombra que não combinava com o ar de homem bom. Cassiano, com sua fala mansa, logo se enturmou com os peões e agregados. Ele tinha o dom da palavra, contava histórias, fazia rir. Inácia o observava de longe, sentindo um desconforto que não sabia explicar. Ele parecia bom, mas aquele brilho no olhar a inquietava. Com o passar dos dias, Cassiano percebeu a estranha posição de Inácia na estância. Uma moça bonita, protegida pelo temido capitão Telmo, mas que parecia carregar uma tristeza e um medo escondidos. Ele se aproximou dela com a sutileza de uma raposa. "É uma pena que a guerra traga tanta dor, não é, prenda Inácia?" Ele disse uma tarde, enquanto Inácia ajudava a separar grãos na varanda. "Gente boa se perde e outros se endurecem, viram o que não queriam ser." Inácia acenou com a cabeça, os olhos baixos. "Há histórias terríveis, minha filha." Cassiano continuou, a voz quase um lamento. "De homens que, pela causa, fazem coisas que nem bicho faria. Dizem que há um capitão farrapo, um tal de degolador que não tem piedade. Uma lenda, claro. Mas a guerra faz dessas coisas, não é? Transforma heróis em..."
em carrascos. Ele não olhava para Inácia quando falava, mas sentia a tensão dela. A cada palavra, Inácia sentia um nó apertado no estômago. Aquelas histórias, aquelas insinuações, eram a confirmação de seus piores medos. Ele falava do degolador como uma lenda, mas Inácia sabia que não era. Era Telmo. E cada palavra de Cassiano, por mais que parecesse inocente, atiçava o fogo da dúvida e da culpa em seu peito. Ela havia salvado um monstro. Telmo, por sua vez, sentia um incômodo crescente com a presença do tropeiro. Mesmo sem saber porquê, a figura de Cassiano lhe parecia falsa. Um lobo em pele de cordeiro. Seus olhos, treinados em anos de guerra, notavam a forma como o homem observava os movimentos da estância, como sua voz mansa escondia uma astúcia que ele não conseguia decifrar. Ele era um homem de batalha, acostumado a enfrentar inimigos visíveis. Mas Cassiano tinha um cheiro de inimizade que Telmo não conseguia ignorar, um pressentimento que o deixava alerta, mesmo sem saber a quem ou o que aquele homem realmente servia. Algo não cheirava bem nas atitudes daquele tropeiro, e o capitão sabia que precisava ficar de olho. O sol já ia baixando no horizonte, pintando o pampa de tons alaranjados, quando o capitão Telmo Farias buscou um momento de sossego. Ele encontrou o velho capataz, seu Bento, um homem de confiança e poucas palavras, sentado num banco de madeira, afiando uma faca, longe dos ouvidos curiosos dos peões e, principalmente, longe de Inácia. Telmo se permitiu baixar a guarda. Seu Bento, Telmo começou, a voz áspera, mais cansada do que dura. Essa vida de guerra, ela cobra um preço que a gente nem sabe se tem para pagar. O capataz levantou o olhar sem dizer nada, apenas assentindo. Eu era só um guri quando tudo começou, continuou Telmo, fitando o nada, como se visse fantasmas na poeira. Tinha uma família, sabe? Um pedaço de terra. A guerra levou tudo. Levou minha mulher, meus filhos, levou o homem que eu era. Sobrou só o soldado, o que mata para que outros não morram, o que faz a parte suja para que a causa viva. A voz dele era um lamento seco, sem lágrimas. Às vezes, eu me pergunto se ainda há um homem debaixo dessa farda, se ainda sou digno de ter um lar, de ter paz, se ainda sou capaz de sentir algo que não seja o peso do sangue nas mãos. Ele cerrou os punhos, a dor antiga marcando seu rosto. Eu só sirvo para isso, seu Bento, para matar, para ser o bicho da guerra. Não mereço afeto, não mereço descanso. Enquanto Telmo desabafava, Inácia estava na cozinha ajudando a enrolar os charutos de fumo para os peões. Cassiano, o tropeiro de fala mansa, estava por perto, contando histórias de suas viagens. Seus olhos, porém, estavam fixos em Inácia, medindo cada reação dela. A gente ouve cada coisa por aí, prenda Inácia, disse Cassiano, com um suspiro forçado de tristeza. De homens que eram bons, mas que a guerra transformou em demônios. Dizem que o tal do degolador não tem coração, que mata por prazer, que não tem piedade nem de criança. Inácia sentiu o corpo gelar. As mãos tremeram e ela quase deixou cair o fumo. Cassiano não a olhava diretamente, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação contida. Ele sabia que cada palavra era uma flecha envenenada que atingia a prenda em cheio. Não consigo entender, Inácia sussurrou, a voz embargada. Como alguém pode fazer tanta maldade? Cassiano inclinou-se um pouco, a voz ainda mais baixa, quase confidencial. A guerra é um inferno, minha filha, e alguns homens se tornam os próprios demônios para sobreviver nela. É triste, mas é a verdade. E quem se aproxima deles, mesmo que seja para ajudar, acaba se manchando também. A culpa é um fardo pesado, prenda. Aquelas palavras perfuraram o coração de Inácia. A culpa, que já era uma chama, agora virou um incêndio em seu peito.
Ela havia ajudado Telmo, o degolador. Havia sentido uma atração estranha por ele, uma segurança que a confundia. Mas agora, Cassiano, com suas palavras de veneno, a fazia sentir-se uma pecadora. Como podia sentir algo por um homem com tal fama? Estaria ela ficando louca? Estaria se apaixonando por um monstro? Longe dali, em um canto escuro da estância, Cassiano se afastou, um sorriso frio nos lábios. Ele tinha o que queria. A semente do ódio e da desconfiança estava plantada no coração da moça. Seu plano estava tomando forma. Ele pensou no irmão, na imagem dele, caído sem vida por causa das mãos de Telmo Farias. Aquele farrapo desgraçado havia tirado a vida de seu irmão, um jovem que mal tinha visto a vida. Cassiano jurara vingança. E a vingança seria amarga. Usaria o medo do povo, a inocência daquela prenda, para virar todos contra o capitão. Faria Telmo pagar por cada vida que tirara. E Inácia, a prenda que o salvara, seria a chave para a ruína do degolador. Ele seria o juiz e a estância, o palco da sua vingança. O fim de tarde trazia um respiro, mas para Inácia, a sombra das palavras de Cassiano ainda pairava. A estância seguia seu ritmo, com os peões cuidando do gado e as mulheres na labuta da cozinha. Ela tentava se concentrar na costura, mas a cabeça rodava com a imagem do degolador, o homem que a guerra havia transformado. Telmo andava pela estância, seu passo firme, seu olhar atento, mas não se aproximava dela. A distância entre os dois, antes apenas física, agora era um abismo de desconfiança. De repente, um grito cortou o ar. Um relincho desesperado de cavalo, seguido por um tiro seco. O coração de Inácia deu um salto, gelando-lhe o sangue nas veias. Não era um barulho de caça, nem a brincadeira de algum peão. Era o som da guerra. Em questão de segundos, o caos tomou conta da estância. Mais tiros, gritos de homens, o trotar desordenado de cavalos se aproximando. Os imperiais, os caramurus, haviam chegado. As mulheres corriam, apavoradas, buscando abrigo. Os peões que antes manejavam o laço, agora empunhavam velhas garruchas e facas. Telmo, que estava perto dos currais, agiu com a rapidez de um raio. Seu rosto se transformou numa máscara de pedra, o olhar de aço. A voz um trovão que cortava o pátio. Para as armas, homens! Defendam a estância! Mulheres e crianças! Para o porão da casa grande, agora! Inácia, paralisada pelo pavor, não conseguia se mover. Seus olhos procuravam Telmo em meio à fumaça e à correria. Ela o viu. Ele liderava a defesa com uma frieza assustadora, a espada em punho, o corpo um redemoinho de força e estratégia. Era o guerreiro que ela tanto temia, o degolador em sua essência. Um tiro passou raspando perto dela, e o som a despertou do torpor. As pernas bambas, ela tentou correr em direção à casa grande, mas estava longe. Foi então que Telmo, mesmo no meio da batalha, a viu. Seus olhos, que antes eram de fogo na luta, focaram nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Inácia, para cá! A voz dele era um comando, mas também um grito de proteção. Antes que ela pudesse reagir, ele estava ali. A mão dele, grande e firme, agarrou seu braço, puxando-a com uma força que a fez cambalear. O cheiro de pólvora e suor, misturado ao cheiro forte de couro e cavalo, invadiu suas narinas. O corpo dele, duro e quente, estava tão perto que ela podia sentir o calor através das roupas. Não aqui! Ele rosnou sem tirar os olhos do combate que se desenrolava. Para o galpão dos fundos, é mais seguro. Ele a arrastou, quase carregou por entre a confusão. Inácia sentia o coração na garganta, o medo a sufocando. Mas por um instante, aninhada contra o corpo forte dele, sentiu uma segurança estranha, paradoxal. Aquele homem, o monstro que ela temia, era também o escudo que a protegia. Os olhos dela buscaram os dele e por um segundo ela viu não o guerreiro frio, mas o homem que a olhava com uma preocupação genuína, um zelo
que a fez vacilar. Chegando ao galpão dos fundos, Telmo a empurrou para dentro com cuidado, mas com urgência. Fique aqui, não saia por nada. Eu volto. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e mergulhou novamente na batalha, deixando Inácia sozinha na penumbra do galpão. Dali, pelas frestas da madeira, ela via a luta. Via Telmo, imponente, comandando, lutando com uma bravura que a assombrava e a fascinava. Ele era um turbilhão de força, um líder nato. Cada movimento, cada ordem era precisa, impiedosa. Inácia, aterrorizada pela violência, observava. Mas, em meio ao horror, algo mudava dentro dela. Ela via o degolador em ação, sim. Via a crueldade necessária da guerra, mas também via o homem que, no auge do perigo, havia parado tudo para protegê-la. O capitão que a tinha puxado para perto, que a tinha resguardado com o próprio corpo. Lá fora, Cassiano, o tropeiro, também participava da defesa, atirando de longe, sempre calculista. Seus olhos, porém, não estavam apenas nos inimigos. Ele observava a interação entre Telmo e Inácia, a forma como o capitão a havia protegido. Um sorriso frio, quase imperceptível, se desenhou em seus lábios. A ligação entre eles era mais forte do que ele imaginava. E isso, pensou Cassiano, tornaria sua vingança ainda mais doce. Inácia, no galpão escuro, sentia o eco da batalha e o calor da imagem de Telmo. O guerreiro temido, o protetor zeloso. As duas figuras começavam a se misturar em sua mente, e ela percebia, com um arrepio, que o monstro de suas histórias era, talvez, apenas um homem com um fardo pesado demais, mas que guardava ali no fundo um cuidado que ela jamais esperava encontrar. O fim da refrega trouxe um silêncio pesado, quebrado apenas pelos gemidos de dor e o relincho assustado de algum cavalo. Inácia saiu do galpão dos fundos, o corpo ainda tremendo, os olhos buscando o vulto de Telmo em meio à fumaça que subia dos currais queimados. Ela o viu. De pé, mas com o braço esquerdo pendendo sem força, a camisa rasgada no ombro, manchada de sangue fresco. O rosto, antes uma máscara de guerra, agora mostrava a dor e o cansaço. Ele era o vencedor, mas também um homem ferido. O coração de Inácia se apertou. Não era o degolador que ela vira lutar com ferocidade, mas o homem que sangrava, revivendo o cenário daquele primeiro encontro na estrada. A diferença agora era que ela sabia quem ele era, o peso de seu nome e a sombra de suas ações. O medo, porém, deu lugar a uma urgência mais antiga, a caridade que a impulsionou a salvá-lo da primeira vez. Ela correu até ele sem pensar. "Capitão, o senhor está ferido." Telmo a olhou, a surpresa em seus olhos pesados. A mão dela, pequena e delicada, pairou sobre seu braço bom, como se quisesse ampará-lo. "É só um arranhão, prenda," ele disse, a voz rouca de esforço, mas havia um brilho diferente no olhar dele, uma ternura que não cabia no rosto duro. "Não é arranhão, é ferimento." Inácia retrucou, a voz firme, superando o próprio medo. "Venha, precisa de cuidados." Ela o guiou até a casinha dela, onde já havia preparado panos limpos e ervas. Cada passo dele era um esforço, e Inácia sentiu o peso do corpo dele quando o ajudou a se sentar. A proximidade era quase sufocante. O cheiro de sangue, suor e pólvora misturava-se ao cheiro limpo das ervas que ela usava. Ela tremia por dentro, mas suas mãos se moviam com a destreza de quem já havia cuidado dele antes. Inácia rasgou a camisa dele com cuidado. O ferimento no ombro era profundo, mas não parecia grave o suficiente para tirar a vida. Enquanto limpava a carne, Telmo observava cada movimento dela. Seus olhos não eram mais os do capitão em comando, mas os de um homem que se permitia ser cuidado. A respiração de Inácia ficou suspensa. As mãos dela, que já haviam tocado tanto sofrimento, agora tremiam um pouco ao tocar o corpo forte e marcado do capitão. As histórias que contam, elas são verdade.
Inácia perguntou, a voz baixa, quase inaudível, sem levantar os olhos do ferimento. A pergunta que a corroía por dentro finalmente escapou. Telmo soltou um suspiro pesado, um som de cansaço profundo. A guerra tem suas verdades, Prenda. Verdades duras, cruéis. Eu faço o que precisa ser feito para proteger os meus, para proteger a causa. Ele fez uma pausa. Para que um dia moças como você não precisem ver seus lares virarem cinzas. Ele não se justificou, nem pediu desculpas. Apenas expôs a crueza da escolha. Inácia sentiu a dureza em suas palavras, mas também uma amarga resignação. Ele falava como um homem que carregava um fardo pesado demais para um só ombro. Enquanto Inácia passava a pomada de ervas, os dedos dela roçaram a pele quente dele. Um arrepio elétrico percorreu o braço de Telmo e o olhar dele encontrou o dela. Por um segundo, o mundo parou. A intensidade daquele olhar a prendeu, fez o ar faltar em seus pulmões. Ele estendeu a mão e o polegar dele roçou a bochecha dela num toque tão suave que Inácia quase desmaiou. A pele dele era áspera, mas o toque era de uma ternura que a fez esquecer o degolador, as histórias, o medo. Eu nunca machucaria você, Inácia. Ele sussurrou, a voz rouca, quase um juramento. Nunca. Os olhos dele baixaram para os lábios dela e Inácia sentiu o corpo inteiro vibrar. A distância entre seus rostos diminuiu, a respiração de Telmo pesada, a dela suspensa. Ela podia sentir o calor do hálito dele, o cheiro de homem e de pampa. Um beijo parecia inevitável, uma promessa silenciosa, um perigo doce. Inácia fechou os olhos, entregue àquele momento de atração inegável. Mas o beijo não veio. Telmo desviou o olhar, um traço de dor em seu rosto. Não pelo ferimento, mas por uma luta interna. Ele se afastou um pouco, quebrando a magia, mas não o laço invisível que se formara entre eles. Inácia abriu os olhos, o coração batendo descompassado. O beijo não aconteceu, mas o toque, o olhar, as palavras haviam dito mais do que 1000 beijos. Naquele momento de intimidade forçada pela dor e pelo cuidado, ela sentiu o lado humano do capitão. O homem por trás da fama de monstro, o protetor sim, mas também alguém que, talvez, ansiava por ser cuidado, por ser visto como mais do que apenas um guerreiro. E Inácia, a prenda que morria de medo de soldados, sentiu que o coração dela, por algum motivo que não podia explicar, estava começando a se ligar ao dele, de um jeito perigoso e irresistível. No dia seguinte, Telmo, ainda com o braço enfaixado, se aproximou da casinha de Inácia. O rosto dele, embora pálido pelo ferimento, trazia uma determinação que ela já começava a reconhecer. Prenda, ele começou, a voz grave. Preciso que venha comigo. Há coisas que você precisa ver, a verdadeira face desta guerra. O coração de Inácia apertou. Seu primeiro impulso foi recusar. Ela tinha pavor da violência, do que a guerra revelava nos homens, mas o olhar de Telmo era firme e ela sentiu que não podia recuar. Ele não pedia, ele a convocava para uma verdade que ela, por mais que temesse, precisava encarar para entender o homem à sua frente. Montaram a cavalo, lado a lado, e se afastaram da estância. O pampa se estendia ao redor, verde e vasto. Mas Inácia sentia que a cada légua o ar ficava mais pesado. Não demorou muito para que vissem as marcas da guerra. Um rancho queimado, a fumaça ainda subindo em espirais finas no ar. Um pouco mais adiante, uma cruz improvisada, feita de 2 galhos amarrados, marcando um túmulo solitário. Telmo parou o cavalo. Aqui, a guerra não escolheu lado, Inácia. Levou tudo, as casas, as vidas. De farrapos e de imperiais, de gente que não tinha culpa de nada. Inácia sentiu um nó na garganta. O cheiro de cinzas, o silêncio da desolação. Era mais terrível do que qualquer grito de batalha. Ela via o sofrimento estampado na terra, na paisagem roubada de sua vida.
Continuaram cavalgando até um pequeno povoado vizinho que antes era vibrante de vida. Agora, as poucas casas de taipa estavam vazias, janelas quebradas, portas escancaradas. Inácia viu o rastro da passagem de tropas, a desordem deixada para trás. Em uma das casas, um grupo de mulheres e crianças, com rostos marcados pela fome e pelo medo, se encolhia nos cantos. Eram farrapos, que haviam fugido da perseguição dos caramurus. Telmo desceu do cavalo e foi falar com elas. Inácia o observava. A voz dele, que antes era um trovão de comando, agora era suave, cheia de uma autoridade que confortava, não assustava. Ele prometeu ajuda, comida, um lugar seguro na estância. As mulheres o olhavam com um misto de esperança e um respeito que continha uma ponta de temor. Quando voltaram aos cavalos, Telmo a olhou, os olhos pesados. Você viu, prenda? A guerra não é só o que acontece no campo de batalha. É a fome, é o medo, é a casa perdida, é a vida que se desfaz. Inácia assentiu, as lágrimas ardendo em seus olhos. Ela sentia a dor daquelas pessoas. Telmo apertou as rédeas do cavalo. E é por essas vidas, Inácia, que homens como eu fazem o que fazem. A dégola não é um ato de prazer nem de maldade gratuita. É uma escolha amarga, uma faca de 2 gumes. Às vezes, para não deixar um inimigo ferido agonizando, ou para não permitir que ele volte com mais força, para ceifar ainda mais vidas dos nossos. Para que nossos homens, nossos farrapos, não sejam caçados e torturados. A voz dele era um lamento, um desabafo. É a dura necessidade da guerra, prenda, uma crueldade para evitar uma crueldade maior. Eu não peço perdão, Inácia. Peço que entenda o peso das escolhas que um homem precisa fazer quando a própria vida não vale mais do que a causa. Inácia o olhou, o coração em frangalhos. Não podia dizer que aceitava a ideia da degola, que entendia a brutalidade daquele ato. Seu estômago ainda se revirava com a imagem, mas pela primeira vez ela viu a dor nos olhos de Telmo, viu o fardo que ele carregava, o peso das vidas que ele havia tirado, não por prazer, mas por uma necessidade cruel. Ele não era um monstro sedento de sangue, mas um homem transformado por um mundo em chamas. O medo dela não desapareceu por completo, mas se misturou a uma nova emoção, a compaixão. Ela via o guerreiro, o degolador, sim, mas via também o homem cansado, o protetor, aquele que havia perdido tudo e que, para sobreviver e proteger os seus, havia se tornado o que a guerra exigia. Inácia, a prenda simples dos pampas, sentiu que o coração dela, por mais que doesse, começava a fazer as pazes com a imagem daquele capitão. Ela separava o homem da criatura que a guerra o obrigava a ser, e a sombra de seu julgamento começava a ceder lugar a uma compreensão dolorosa e profunda. O sol já começava a se despedir do pampa, pintando o horizonte de tons dourados e avermelhados, quando a notícia, fria e cortante como uma faca, chegou à estância. Um grupo de imperiais, os caramurus, havia feito uma batida em algumas pequenas propriedades rio acima, levando colonos, homens e mulheres, como prisioneiros. Entre os nomes sussurrados, Inácia reconheceu a família de Dona Florinda, vizinha de seus pais, gente simples e trabalhadora que ela conhecia desde criança. Um pavor gelado tomou conta de Inácia. Não era mais a guerra distante, mas o sofrimento de gente conhecida, de rostos familiares. Os olhos dela se encheram de lágrimas e o desespero apertou-lhe o peito. "Não pode ser, capitão!" ela exclamou, voltando-se para Telmo, que ouvia as notícias com a testa franzida. "Dona Florinda, o filho dela, são gente boa, não tem nada com a guerra." Telmo a olhou, a expressão séria, mas um brilho novo, de preocupação, atravessou seus olhos. Sua lógica de guerra dizia que resgatar colonos sem importância estratégica era um risco desnecessário.
Mas o desespero nos olhos de Inácia, a dor genuína em sua voz, atingiu algo profundo nele. Ele havia prometido protegê-la, e isso significava proteger também o que ela amava, o que a fazia sofrer. Não se apoquente, prenda, ele disse a voz grave, mas com uma firmeza que a acalmou um pouco. Não vamos deixar que fiquem nas mãos dos caramurus. Ele deu ordens rápidas para um pequeno grupo de homens, escolhendo os mais experientes e silenciosos. Iriam ao encalço dos imperiais antes que o rasto esfriasse. Inácia, porém, não conseguia se contentar em esperar. Eu vou junto, ela declarou, a voz trêmula, mas decidida. Preciso ver, preciso ter certeza. Telmo a fitou, e por um segundo ela viu a luta em seus olhos. Levá-la para um perigo real era loucura, mas deixá-la ali, com a angústia de não saber, também era uma forma de crueldade. Ele cedeu, mas com uma condição. Você vai, mas ficará escondida, longe do perigo. Se desobedecer, eu a trarei de volta à força. Entendido. O Inácia assentiu, o coração batendo forte. O medo ainda estava ali, mas a necessidade de saber, de estar perto, era maior. Montaram a cavalo na escuridão, seguindo os rastros frescos. Telmo ia na frente, um vulto imponente, seus olhos treinados varrendo a escuridão. Inácia, apertando as rédeas, observava-o. Ele era o degolador, sim, o guerreiro temido, mas estava indo arriscar a vida por colonos por causa dela. A cada galope, a imagem do monstro começava a se dissolver na do protetor. Chegaram a um ponto elevado, de onde se podia ver um pequeno acampamento imperial. Telmo fez sinal para Inácia e para um dos peões mais velhos se esconderem entre as moitas, garantindo que estivessem seguros. Não saiam daqui, não importa o que aconteça. Ele ordenou, o olhar fixo no dela, um aviso silencioso e poderoso. Então ele e seus homens se moveram com a sutileza de sombras. Inácia observava, o coração na garganta. Ela viu a estratégia, a precisão. Telmo não atacou de frente, mas em silêncio, como um predador. Em questão de minutos, o acampamento imperial foi dominado. Não houve matança desnecessária, não houve crueldade gratuita, apenas a eficácia letal de um guerreiro que sabia exatamente o que fazer. Ela viu Telmo imobilizar um dos soldados com uma rapidez assustadora, a faca roçando a garganta do inimigo, não para degolar, mas para dominar, para garantir a rendição. Os colonos, assustados, foram libertados. Telmo, com o rosto impassível, os guiou para a segurança, longe do alcance dos inimigos. Inácia, escondida nas moitas, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de medo, mas de um alívio avassalador. Ela vira a crueldade de Telmo, sim, a frieza, a destreza mortal, mas vira também que essa mesma força, essa mesma precisão, era a ferramenta que salvava vidas. O degolador era um guerreiro, mas um guerreiro que usava sua habilidade para o bem, para proteger. Ela viu o homem por trás da fama, e seu coração se encheu de uma compreensão dolorosa, mas profunda. Longe dali, Cassiano, que havia seguido os passos de Telmo de perto, observava a cena de uma distância segura. Ele viu a preocupação do capitão com Inácia, a forma como a moça se agarrava a ele e o modo como Telmo agia para protegê-la. Um ódio frio e calculista acendeu nos olhos do tropeiro. A ligação entre eles era forte demais, um laço perigoso que ele não havia previsto. Um sorriso cruel desenhou-se em seus lábios. Inácia, a prenda inocente, seria a chave. Seria ela quem sentiria a dor de perder tudo, a dor que ele sentira, e assim atingiria Telmo no único lugar onde ele parecia vulnerável. Sua vingança estava apenas começando. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.